Fala assim, Senhor Say, Jesus, Lord Jesus, nessa hora right now, eu te I agradeço thank you pela palavra do for Senhor your word que será pregada. that will be preached. Eu recebo essa I palavra receive this word, tendo a revelação having do revelation Espírito of Santo. the Holy Spirit. Fala comigo, Senhor. Speak with Eu declaro me, que a Lord. minha I mente declare my e o mind, meu coração my heart estão voltados para o are Senhor. turned to you, E eu recebo and da I parte do Senhor receive from you, Lord, uma palavra a que word mudará o meu that destino. will change my Em nome de destiny. Jesus. In the name of Jesus. Amém. Glória a Deus. Praise Glória a God. Deus. Irmãos, nós vamos terminar no horário para We ficar em paz? will end Glória on a time. Deus. Que presença maravilhosa do Senhor. What an amazing presence of the Lord. Olha, quem está viajando perdeu. People that are Sem traveling, acusação, sem acusação. don't feel accused, but Sem you guys acusação, missed viu, it. pastor Everson? Right, Pastor Everson? Não, glória a Deus. Tem muitos irmãos No, praise viajando God. Yeah. e eles são abençoados. O Senhor é o People Deus that que are guarda a traveling, ida e a they're volta out, deles. Em nome de vacationing. Jesus. They are blessed. Eu sei que nós temos irmãos participando, 3 irmãos participando conosco lá da Espanha, assistindo esse culto hoje, I nessa know manhã. we have 3 special people that are watching Abraço from pro Caio, Spain pro this Lucas e pro morning. Pedro que assistiram a semana Caio, passada. Lucas, Pedro, they are watching. Olha só, tá vendo? Nem a distância separa. Not even the distance can separate Glória a us. Deus. Eu comecei a semana passada a But I falar para began vocês sobre os 5 muito mais de Deus em Last Romanos week, 5. ministering about the 5 much more of God that are in Romans 5. Em Romanos 5 em 5 momentos Paulo fala do muito mais de Deus. In Romans 5, there are 5 moments that God talks about, Paul talks about the 5 much more of God. Na semana passada nós lemos Romanos 5 de 8 a 9. And last week we read Romans 5 from 8 to 9. Enquanto você coloca, eu já vou ler, Leonardo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. But God demonstrates his own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Logo, muito mais agora sendo justificados. Much more than having now been justified. Fala justificados. Say justified. Fala Say justificados justified. pelo seu sangue. By his blood. Fala eu serei Say I will be salvo por ele saved from da ira. wrath through Glória a him. Deus. Então a primeira coisa que nós falamos é que o muito mais de Deus, So the first thing we mentioned is this much more of God. muito mais agora que nós somos justificados, Much more now that we've been justified. nós seremos salvos. We will be saved. Se Jesus morreu por nós quando nós éramos pecadores. Jesus died for us when we were still sinners. Sabe, é incrível pensar. Eu não consigo entender alguns cristãos, apesar de que eu já vivi lá, eu também não me entendia. Understand some Christian mentality, even though I lived there. Mas hoje é uma coisa assim que você olha para trás e fala, mas como assim? But for me today, I look back and I'm like, what? Sabe, eu já ouvi falar, eu ouvi muitas pessoas falarem assim, não, minha vida estava boa demais, mas quando eu me converti, eu quebrei completamente. Because I have heard so many people say, oh, my life was so good, but then I got saved and then I went broke. Um dia, sabe, pastor, eu tive revelação, foi Deus que botou essa enfermidade em mim, porque senão eu iria me desviar. Oh, pastor, I had this revelation, God put sickness in my body because I was gonna go astray. I was gonna E eu deviate. fico pensando algo. And I keep thinking, hoje, quando eu paro para olhar, when I stop to look at it, aquele que não poupou o seu único filho, the one who did not spare his only mas por son, mim o entregou, but gave himself for me. vai me dar doença? Now he's gonna give me sickness. Vai colocar doença em mim para me He's gonna ensinar place algo? sickness in me to teach me something. Sabe, alguém um dia questionou que eu não posso nunca pregar isso que eu estou pregando. Someone questioned me one day saying, you can never preach this. E a minha resposta para essa pessoa foi muito simples. My answer was Foi do simple. Espírito Santo. And it was through the Holy Spirit. Eu falei, então você tem doença. I said, so you have sickness.
Ela falou, sim. She said yes. Falei, então você não pode tomar remédio. Said, so you cannot take any medicine. Porque for se essa doença é a vontade de Deus, Because if your sickness comes from the Lord, se você tomar remédio, você está indo contra a vontade de Deus. and you take medicine, you're going against God's will. Não é essa a lógica? Right? That's logical. Falei, então você não pode ir no médico. Right, so you can't go to the O doctor. médico vai ser instrumento do diabo na sua The vida. doctor will be an instrument from the devil in your life. Você está vendo que há uma Because you desconexão? see, it's disconnected. Não, Jesus é bom, No, Deus Jesus é bom. is good. God is E Deus good. entregou seu filho para morrer por He nós. gave his only son Ah, pastor, to die mas for você não us. fica enfermo? But you don't Sim, get sick, Pastor. Yes. sim, mas eu não culpo Deus. But I don't blame God. Eu corro para Deus. I run to him. Eu corro e falo, Senhor, minha cabeça está doendo. Vou tomar I esse run, I Tylenol say, aqui, mas eu creio na cura I do have a Senhor. headache, Lord. I'm taking Tylenol, but Jesus, I eu believe preciso you are do the one Senhor. who heals me. I need you, Jesus. Ô Senhor amado, misericórdia. Lord, have mercy. Eu declaro que eu sou curado pelas pisaduras de Cristo Jesus. Sabe, nós temos que ter essa visão. Porque tem muito crente que parece que a vida dele se tornou muito pior depois que ele converteu. Because for so many Christians, it's like their lives got so much worse after they got saved. E aí o que acontece então? And then what happens? Nós temos um monte de gente que tem até medo de se entregar para Cristo. Fala, não, do jeito que ele fala aí, ó, minha vida vai ficar A lot pior. of people, they are even afraid to surrender their lives to Christ because it's like my life is going to get Sabe a melhor worse. maneira de se evangelizar? You know, the best way to evangelize A melhor someone maneira de se evangelizar é olhar para um ímpio is to look at an e unsaved falar, person, sua vida tá boa? say, is your life good? Você não tem noção do que é vida You boa. have no idea what good life is. Vida boa é viver com Good Cristo. life is to live with Christ. Vida boa é caminhar com A Cristo. good life is to walk with Christ. Sabe, tem algumas coisas que nos deixaram muito felizes na nossa vida. Some things made us very happy during our Mas eu já lives. citei isso aqui, uma coisa que marcou minha vida. And I've mentioned, and this one really Foi quando marked nós my limpávamos life. casa. We used to clean houses. E um dia uma cliente estava num desespero total. And one day, one of our clients was so desperate Que a sócia dela tinha roubado tudo dela. because her Business partner. partner stole everything that E that nós they estávamos lá had. limpando a casa no dia. So we were cleaning her house Dois on that day. jovenzinhos. Two young kids. Uma que odiava limpar casa. One that hated cleaning A houses. prova que Deus fez a obra. Proof is God did the work. I still hate cleaning other people's houses. I love mine. Mas nós estávamos lá. But we were there. E de repente nós apresentamos o evangelho para aquela senhora. But suddenly we presented the gospel to E ela that recebeu a lady. Cristo ali na She sala da received casa dela. Christ right there in her living Até hoje room. nós temos contato com ela. We have contact with her to this day. Em outro momento, Another moment. Jaqueline trabalhava para um casal muito rico. Jackie used to work for this wealthy couple. E nós vivíamos muito apertados, And we used to struggle back then financially. financially. Mas essa mulher um dia chegou com um papelzinho para Jaqueline But she came to Jackie with a paper one e day. falou, me fala os lugares que vocês vão comer. And then she said, tell me about the places you guys go to eat. Jaqueline falou, como assim? She's like, what do you mean? Falou, não, os lugares que vocês saem para jantar, No, os the restaurantes, onde é que the vocês vão? places you guys go, you and your husband go to eat. Ela falou, por que você está perguntando isso? And she said, why do you Ela ask? falou, porque eu quero ir no mesmo com meu marido. He said, because I want to go to the same Porque vocês estão places tão with my felizes. husband. Because you guys are so happy. A Jaqueline falou, não são os He said, lugares, it's not about the place. não é o lugar, Not the place. é a pessoa. It's the person. É a pessoa de Cristo em nossas The vidas. person of Christ in our lives. Sabe? Então, lembre-se de algo. So remember, Nós temos dificuldades, sim. yes, we Nós have passamos por difficulty. lutas, sim. We go through struggles, Mas nós yes, sempre olhamos para but Ele. we look at him. Porque Ele é o autor e Because consumador he da is nossa the author fé. and the finisher of our faith. Amém? Acho lindo que a Bíblia fala que o crente, quando ele morre, ele está dormindo. It's beautiful that the Bible says that when a Christian person dies, they are in fact sleeping. Porque é até antibíblico falar que um crente morreu. Because it's anti-biblical even to say that a Christian person Paulo falava isso, died. os irmãos que estão dormindo. Because Paul used to say, the brethren that are sleeping. Por quê? Porque a morte não tem domínio na nossa vida. Because death has no dominion over our lives. O último inimigo a ser vencido é a And morte. the last enemy to be conquered is death. Morreu, venceu.
You die, you Aleluia! Mas eu sei que você não está planejando isso, não. But I know you're not Só planning estou te on falando that. que a vida do crente é uma I'm bênção. just saying because our E lives você as tem que Christians declarar isso. is a blessing and we have Você to é declare that. justificado em Cristo Jesus. You have been justified in Christ Jesus. Amém? A Bíblia diz que Deus então nos tornou justos. So the Bible says that God turned us into righteous people. Muito mais agora sendo justificados. Much more now having been justified. A Bíblia diz que justificado, o sentido dessa palavra justificado é sem culpa pelo pecado. The Bible says, and the meaning of this expression being justified is blameless. Como se você não tivesse pecado algum. Like you've never sinned. Por quê? Porque o sangue de Cristo Because the cobre. blood of Christ covered it. Você se enxerga como justo? Do you see yourself as Você a acordou hoje righteous de person? manhã e falou obrigado, Senhor, porque eu sou Did justificado you em wake Cristo up this Jesus. morning and said, thank Eu you, sou Jesus, justo. because I've been justified. Eu sou I am justo. righteous. Sabe, quando você começar, o diabo começar a querer acusar você, você fala, eu sou justiça When de the Deus em devil Cristo Jesus. Tries to accuse you, you open your mouth and say, I am the righteousness of Christ, of God in Christ Jesus. Sabe, todos nós vivemos sendo tentados pelas condenações do diabo. Because all of us live being tempted by the accusations O diabo of the sempre devil. vai te falar que você não orou o The suficiente. devil will always tell you Sempre vai falar que você não leu a Bíblia o enough, suficiente. you didn't read the Bible enough, Sempre vai falar que você não adorou o suficiente. you didn't worship enough. Sempre vai mostrar suas falhas. He will always show you your Todas flaws. as vezes que você Every ouvir single isso, time you hear these você olha things, para Cristo you look at Christ e fala, pois and é, you say, yeah. mas o sangue de Cristo But the me blood of lavou. Christ washed Eu sou me amado de clean. Deus. I Eu am sou a a justiça beloved de Deus child. em Cristo I am the Jesus. righteousness of E God in nada Christ pode Jesus. mudar isso. Nothing Aleluia! can change that. Olha só, vou te dar uma tarefa de casa essa semana. I'll give you a homework. Tarefa de casa. Homework. E domingo que vem eu vou sortear 10 aqui para falar em pelo menos 3 pontos. Next week I will pick 10 to what? Para falar 3 pontos. To give me 3. Você vai of na these palavra points. de Deus essa You're semana gonna go to the Word of God e during você the vai week, anotar 10 promessas de Deus para os justos. and you're gonna write down 10 promises of the Word for the righteous one. Coisa mais fácil do mundo. So easy. Salmo 5,12 fala que Deus abençoa o justo e o cerca de benevolência. Psalms 5:12 says that God surrounds the righteous one. Salmo 11,7 fala que os justos vão contemplar a face de Deus. The other psalm says that the righteous ones will see the face of God. Em outro lugar fala que Deus está com a linhagem do justo. In another place says that that God is with the lineage Na hora que of você estiver the preocupado com righteous seus one. filhos, você fala, opa, não vou preocupar porque Deus está com a minha When you linhagem. feel concerned about your children, you will declare, I don't have to worry. Em outro momento, because estou só God is falando de with alguns my salmos. Eu só fui até o Salmo children. 64. And I've only reached Psalm 64. Tem vários outros que eu pulei. So many others that I skipped. Em outro lugar fala que muitas são as aflições do justo, In another place says that many are the afflictions of mas the o righteous Senhor one. os livra de But todas. the Lord delivers Você them está from tendo them all. aflição? You see Você affliction? pode falar isso, Deus, eu estou passando aflição. You can say Mas it. glória ao Senhor, porque o Senhor me livra de Afflicted, todas. but praise God, you Aleluia. deliver me from them all. Você tem que aprender a falar amém. You have to learn to say amen. Porque se você não falar Because if you amém, don't say a amen, palavra de Deus vai passar. the word of God will just pass by you. Você tem que falar amém para You have to receber a say promessa it na so sua you can vida. receive it. Você tem que falar amém, tomar Have posse to daquilo que say está sendo amen pregado. so you can take hold of whatever's Fala being para alguém que está preached. perto de você, fala, você tem que Tell abrir a someone you boca have to open your mouth. e falar amém. You have to say amen. Amém? Em outro momento fala que mais vale o pouco do justo In another moment says that the little that the righteous one has do que a abundância do ímpio. is worth more than the abundance of the unsaved one. Essa aqui ficava brava demais comigo quando a gente era recém-casado. She would get so mad with me when we were newlyweds. Porque ela via assim o programa, tinha um programa na época que mostrava a casa dos ricos e famosos. There was this show that used to portray the houses of the famous people.
E toda vez que ela estava assistindo, eu olhava e falava, não vale nada, isso aí sem Jesus não vale Every nada. time she was watching, I'm like, that's worth nothing. Without Jesus, that's worth nothing. Aí ela falava para mim, é muito cômodo para você falar isso. And she would go like, oh yeah, right, it's easy for you to Até say. um dia que ela teve revelação. Till the day she had revelation. Que é verdade, é a Bíblia. It's true because it's the Bible. Mas vale um pouco do justo. The little that the righteous one has Vale muito mais do que a is worth abundância do more ímpio. than the abundance of the wicked one. Olha, eu não conheço, I don't know, mas eu acho que o Bill Gates não serve a Cristo. but I think Bill Gates does not serve Se pelo Christ. fruto conhece a árvore, eu acho que não. Because if by the fruit you know the tree, Sei I nem como é que é esse believe, negócio aí, vai does pegar, mas not. parece que tem um pouquinho do outro lado. I don't know. I think he has a lot of the other side in him. Mas o que a Bíblia fala But what the Bible says é que mais vale o que você tem do que o que ele tem. is whatever you have is worth more than whatever he has. Mais vale o que você tem, porque What você you é have justo. is worth more Você é because you justo. are a righteous person. Deus jamais permitirá que o justo seja abalado, a God promessa will dele. never allow a righteous child to be Vou te dar shaken. outra cola. No Salmo 64:10, a Bíblia fala que o Senhor se alegra no justo. I'll give you one more promise that the Lord rejoices on the E righteous você one. acordou hoje e o diabo mentiu para você que Deus estava bravo com você. Maybe you woke up this morning and the devil lied. Mas that se God você é a is justiça angry de with Deus you. em Cristo But Jesus, if you are the righteousness Deus of está God in feliz Christ com Jesus, você. He is happy with you. Ele olha para você e vê Cristo. He Ele looks vê o at you, He sangue. sees Christ. He sees the blood. Ele vê o He sangue. sees the blood. Então ele está feliz com So você. He is happy with E you. um pai feliz abençoa. A good father Amém? blesses. Amen. Eu vou te dar uma última. Bota aí o Salmo 37:25 And the para nós, last Leonardo. one, Psalms 37, verse 25. Salmo 37:25. Já estou quase terminando. I'm about to close. Fui moço e já agora sou velho. I have been young and now I'm old. Porém, jamais vi o justo desamparado. Yet I have not seen a righteous forsaken. Olha só, isso Listen. aqui foi escrito por alguém na sua velhice. It was written by someone in their old age. E ele olha para trás He looks back. e ele fala: nunca vi Deus abandonar um He says, justo. I've never seen God abandon a righteous E one, nem a sua descendência a mendigar o pão. nor his descendants begging bread. Essa promessa é para você. That promise is for Você é you. justo. You are righteous. Você é a justiça de Deus em Cristo You are the Jesus. righteousness of God Então, in Christ pelo Jesus. menos 10 promessas So at least 10 promises para o justo essa semana. for the righteous one during this week. Velho Testamento, Novo Testamento, não importa. Old Testament, New Testament, doesn't matter. Se está escrito para o justo, If it's for the righteous one, ou fala de Cristo ou fala de você. it's whether talking about Christ or you. Tem momento que lá fala o justo, está falando de Cristo lá, mas tem um monte que fala dos justos. Because a lot of the promises, it's talking about Christ, Você but está em Cristo, você tem direito também. you are in Christ. So Amém? you have Então the você está right as well. entendendo? So you see, Muito mais agora much more now que você é justificado. that you've been made righteous. Muito mais agora. Much more Você now. vai ser salvo por You Ele. will be saved by Him. Se você foi salvo da ira de Deus. Olha, eu lembro do pastor Luiz falar recentemente numa pregação I remember, Pastor Luis, you mentioned something recently. que a comunidade médica, não lembro se eram os psicólogos ou o que quer que seja lá, The medical community, eles chegaram à conclusão que o ser humano, they came to a conclusion that the human being todo o medo do ser humano, Every ele é fear baseado em um medo apenas. is based in only one fear, O medo de morrer. the fear of O dying, medo da morte. fear of death. Então, um exemplo disso é One example pessoas is que têm medo de avião. people that are afraid of flying a plane. Você acha que eles têm medo de lá no avião alguém tirar uma arma e assaltar eles? You think they're afraid that someone will pull a gun and assault them Ou there? acontecer um arrastão, Or roubar a carteira deles? that someone will steal the wallet? Você they acha que lá have? dentro do avião Then eles têm medo que alguém vai Or- chegar e, They're afraid that someone will come in this airplane sei lá, vai fazer alguma coisa assim? Qual que é o medo deles em voar? and do whatever? No. Why are they afraid to fly?
do avião cair. The airplane will go down. Consequentemente, o medo do avião cair é o medo So de morrer. consequently, they are afraid of É de morrer, da morte. death. Então você está vendo? See? Ah, tem medo de andar de moto. Não, você tem I'm medo de afraid of bater e riding a morrer. bike. No, you're afraid of dying on a bike. Tem medo de pular de paraquedas. Afraid of jumping off a parachute. Não, você tem medo do paraquedas não abrir. You're afraid of dying. Ou só ficar aleijado. Because of the É um medo parachute. também. Que aí vai viver uma vida muito ruim e chegar a morrer. Or maybe that I will lose my legs. Yeah, Sinceridade é bom. that's something that can happen. Medo de ficar aleijado se pular? Agora eu tô pensando aqui. Thinking here. Então olha só. But listen. Crente tem medo de morrer? So, do Christians have fear of death? Não deveria. They shouldn't have. Não deveria. They shouldn't. Sabe por quê? You know why? Porque a morte é uma promoção. Because death is Então, não a tô falando aqui de promotion. suicídio. Not talking Tô about falando que você tá andando na suicide. rua, vem aquele pensamento, joga o Not carro no meio da talking that árvore. you're driving your car and all of a sudden this thought Cara, comes just, tô you know, falando de coisa go normal. off the road. No, I'm talking about normal. Tô falando de você entrar no avião e voar tranquilo. Talking about you're getting on a plane and flying. Se você quer emoção, relaxed. voe comigo. And if you want to have it with a Sempre lot tem uma of emoção. excitement, fly with me. Né? Copérnico e Always galera. with excitement. Mas olha só, But listen, nós não temos medo, we're not afraid porque o Senhor é por because nós. the Lord is for us. Romanos 5:10, o segundo Romans muito 5, mais. verse 10, the second much more. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, Romans 5, verse 10. For if when we were enemies, we were reconciled to God through the death of his Son, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. much more having been reconciled, we shall be saved by his life. Fala assim, todos os dias. Say every day. Mais forte, todos os Say dias. every day. Eu sou salvo I'm saved pela vida de Deus. by the life of God. Todos nós somos salvos pela vida de All Deus. of us were saved by Todos the os life of dias. God. Every single Sabe por day. quê? Porque nós somos reconciliados com o Senhor. Because we've been reconciled with the Lord. A Bíblia nunca fala que Deus quis se reconciliar conosco. The Bible doesn't say that God wanted to reconcile A Bíblia diz with que us. nós fomos reconciliados com The Ele. Bible says we were reconciled Porque with Ele him. nunca teve ódio de nós. Because he never hated us. Deus nos amou. He loved us. Presta atenção, vai ter um dia que terá a Listen. ira de Deus. One day we will see the wrath of Deus God. derramará a He will ira pour dele down sobre os his wrath ímpios. upon the unsaved ones, Aqueles que não são justos. the ones that are not righteous. Então, ele vai derramar o dia da ira. Vai He ter um dia will. da ira. We will have the day of his wrath. Sabe, o dia da ira também é chamado de o dia, a grande tribulação, por exemplo. É It's parte da ira de Deus. Also called the Great Tribulation. Nós cremos que seremos arrebatados And antes da we grande will tribulação. believe, we will be raptured Porque Ele vai before nos that, poupar. Because he will spare us. Então preste atenção. But listen, Você é salvo pela vida de Deus You're todo saved dia. by the life of God every Você não day. tem a mínima noção do tanto de coisa que você foi salvo hoje quando você saiu da sua casa e veio para cá. You have no idea of how many things you were delivered from before you got As coisas here que você today. comeu essa semana, você não tem a mínima noção do que você foi livre da The morte. things you ate during Livre the de week. ataques. You were set free from death, from attacks. Nós tínhamos uma irmã na nossa igreja, hoje eles moram em outro estado. We had someone with us in the church today. They Ela era a live única somewhere crente else. lá na loja que ela trabalhava. She was the only Christian at the store she used to work. E um dia ela chegou para abrir a loja, eles abriram a loja, entraram e tinha umas frutinhas lá na porta de trás. One day she opened the store and there were some fruits in the back of the store. Ela pegou e começou a comer as frutas. She took them, began to eat them. E as pessoas da loja comeram as frutas. And everybody in the store ate the fruit that day. Todos passaram mal. They all became sick, Depois descobriram, After- todos passaram mal, menos ela. except for her. Depois descobriram que era um trabalho de macumba que tinham feito lá.
And then they came to find out it was like a witchcraft Que stuff tinha that outras they coisas placed tinham there. sido feitas, mas eles não viram, só pegaram as frutinhas. And a lot of other things were O there, but they crente were é not there assim. anymore, and she only got the fruits. Se beberem coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Christian life, if you drink something deadly, it won't do you no evil. Aleluia! Você é guardado pela vida do Senhor. You're kept by the Você é life liberto of the pela Lord. vida do Senhor. Você está andando na rua, o Senhor está te guardando o tempo todo. You're walking on the streets and God is keeping you safe the whole time. Tenho desconfiança que a pastora Luísa assiste esse culto de vez em quando. I have my doubts. I think Pastor Luigi watches some Então vou of our aproveitar e vou services corrigir de sometimes. acordo com o que ele pregou. So I will correct something according to what he Porque preached. ele estava pregando num lugar que eu estava presente e ele falou, tem gente que fala que nós somos como Mr. Magoo. Because he was preaching and he said, you know, some people say we are like Mr. Magoo. Eu falei, eu preguei sobre isso outro dia. And I was thinking to myself, I preached Eu estou lá about sentada Mr. assim. So I was sitting there thinking, Ele falou, não, he nós não said, somos "No, como Mr. Magoo. we're not like Mr. O Magoo. Mr. Magoo não tinha a mínima noção, ele era cego. Mr. Magoo had no idea he was blind. Mas nós vemos But tudo. we see Nós temos everything. visão espiritual. We have spiritual Nós sabemos que o vision. Senhor nos livra We de know todo the mal. Lord delivers us from Levantei a all mão e falei, evil. amém, é isso mesmo. And I said, amen. É isso mesmo, that is aleluia. it. Hallelujah. Então, estou corrigindo. I am correcting Captei a vossa myself. mensagem, amado I mestre. got the message. Terceiro, muito mais. Third, much more. Romanos 5,15. Romans 5, verse 15. Olha só, preste atenção agora. Listen. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. But the free gift is not like the offense. Presta atenção. Listen. Todavia, não é assim o dom gratuito. The free gift, Dom gratuito, se você tiver com a Bíblia escrita, você circula e põe graça. free gift, you can highlight it and write down grace. Como a ofensa. Is not like A the ofensa, offense. você circula e põe o pecado de Adão. Offense, you can highlight it and write to the side. Esse é o Adam's contexto. sin, because that is the context. Agora here. preste atenção. But listen. Por quê? Se pela ofensa de um só morreram muitos, For if by the one man's offense many died. entendeu agora? É o pecado de Adão. Understand now? Adam's sin. Se pela ofensa de um só morreram muitos, If by the one man's offense many died, muito mais much a more graça de Deus the grace of e o God dom presente pela graça de Deus, and the gift by the grace um só homem, of the one Jesus Cristo, Jesus Christ, foram abundantes sobre muitos. man abounded to many. Então o que está falando aqui é que se o pecado de Adão atingiu todos os homens, e nós sabemos que atingiu, What he's saying here is that if the Adam's sin reached every man, and we know that happened. e o que o pecado de Adão trouxe a todos os What homens? did this sin brought you, all men? What? Estou esperando. O que o pecado de Adão trouxe? I'm waiting. What did the sin bring to all men? Morte. Que mais? Death, Separação. Que mais? separation, Condenação. condemnation. Foi isso mesmo que você falou, né? Senão fica sendo. Muito bem. Mentira. Engano. Lies. Um monte de coisa. O pecado trouxe toda sorte de males Every na vida sort do of homem. evil Presta to atenção our então. lives. Now, Muito mais. much more, A graça de Deus agora the grace of é God abundante sobre aqueles que nasceram de novo. is abundant upon those that are born again. A graça de Deus é muito mais The abundante. grace of God is much more abundant. O que a palavra de Deus diz? What does the Que word of God onde say? abundou o pecado, Where sin abundant, abound, superabundou a graça grace para aqueles que estão em Cristo Jesus. For those that are in Christ Isso só se Jesus. aplica para quem é salvo. Can only be applied Não if se you're aplica para saved. todo mundo. It's not for Então olha everyone. só, a graça de Deus é muito mais abundante do que o pecado. So the grace of God is much more abundant than the sin. Eu me converti com 17 anos de idade. I got saved, I was 17. E aos 17 eu já tinha experimentado muita desgraça na minha vida. And I've experienced so much disgrace in my Por causa life do pecado. I turned 17 because of sin. Mas a Bíblia diz, But the Bible says, muito mais a Much graça de more. Deus trouxe para minha vida. grace brings
into my life. Ah, pastor, mas eu me converti agora, eu tenho 42 anos, me converti com 40. Oh, but I'm 42 now, pastor. I got saved when I was 40. Muito mais você já recebeu em 2 anos do que em 40 anos de destruição. You have received in 2 years. Por isso que nós temos, in 40 years por isso nós temos que pregar o evangelho, That's why we need irmãos. to preach the gospel. Dia 24 de agosto, August 24th, nós teremos um impacto. we will have an impact. Olha, deixa eu falar algo para vocês aqui. O ano que vem nós vamos voltar com os encontros com Deus de 3 dias. And I tell you, next year we will go back to do Amém? our encounters. It will be Glória a 3 Deus. days. O ano que vem. Next O year. pastor Luiz falou isso lá na capacitação e eu Pastor falei para o Luiz, presbitério, you said irmãos, that. nós vamos fazer. Nós vamos lançar essa rede de acordo com a palavra dele. He will do it. Então nós vamos voltar a fazer, nós não vamos vender mais o acampamento, We're nós not gonna vamos sell the fazer camp lá. anymore. It's Tem gonna be algo there. vindo aí do acampamento, você pode ficar tranquilo que Relax, tem uma something parceria is que vai coming. acontecer. Something will happen. And Mas preste atenção, related to the camp, but dia listen. 24 nós temos o impacto. So on the 24th we have an O impact. que nós fazemos no impacto? What do we do there? Nós pregamos o evangelho da graça para as We pessoas. preach the gospel of grace to Nós people. mostramos como é a vida sem Deus, We show them how life is without a obra de Cristo God, Jesus the work e como of é a Christ vida Jesus, agora. And how is life Dia- now? Quando é que é? When? Fala 24. Say 24th 24 of August. de agosto. August. Cada célula é obrigado. Every life group, Ó, agora o trem ficou feio. A trazer pelo menos 3 vidas. every life group needs Easy to bring demais da at conta. least 3 people. Você vai trazer Easy. muito mais, porque eles vão. You're gonna bring Você vai much ver more. pessoas sendo salvas da ira. Because you will see Você vai people ver as getting pessoas set sendo free from salvas da wrath, condenação. set Você free vai from trazer pessoas para condemnation. serem salvas do diabo. to bring people to be set Salvas free do from the julgamento, devil, from judgment, salvas de drogas, saved from salvas drugs, de um casamento saved destruído, from a destroyed para experimentar marriage, a abundância, to o muito mais que Deus the tem para much elas. more that God has for them. Então, onde abundou o pecado, superabunda a So graça. where sin abound, grace superabounds. Há muito mais graça na sua vida. There's much more grace for your life. Só que tem muita gente que ainda atribui um valor maior para o pecado de Adão do que para a obra de Cristo. But a lot of people attribute more value to the sin of Adam than to the sacrifice of Christ. 1 Coríntios 15, 56. 1 Corinthians 15, verse 56. Diz o seguinte: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. 1 Corinthians 15, verse 56. The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. O aguilhão, o ferrão da morte é o pecado. The sting of death is sin, E a força do pecado é a lei. and the strength of sin is the law. Próximo versículo. Next verse. Graças a Deus Thanks be to God, que nos dá a vitória who gives us por victory meio de nosso through Senhor our Lord Jesus Cristo. Jesus Christ. Aleluia! Hallelujah. Preste atenção. Pay attention. Muito mais a graça de Deus. Much more. Porque o Senhor the grace of cumpriu a God. lei em nosso Because lugar. Jesus fulfilled the law in our place. Sabe, cuidado para você não querer viver. Quando a gente fala de justo, nós estamos falando de você, não a sua justiça própria. Watch that. When we talk about justice, we're not talking about Righteousness. your self-righteousness. Nós falamos da justiça de Deus em We're Cristo talking Jesus. about the righteousness of God in Christ Jesus. Porque, preste atenção, pode vir, Cris. Because Se justiça própria salvasse, por que Cristo veio morrer? if our own righteousness could save, why would Jesus come then? Jesus encontrou com pessoas e foram as pessoas que mais os resistiram. Because Jesus found people when they resisted him the most. Eles eram os mais certinhos They were aos the olhos da sociedade. most righteous ones in the eyes of the society, Os fariseus. the Pharisees. Jesus falou um dia para os fariseus que eles davam o dízimo até do cominho e da hortelã que eles colhiam. Because Jesus said that they would tithe even from the cumin, from the mint that they had. Eles colhiam menta para fazer chá e eles davam o dízimo daquela menta. They would get mint for their tea and
tithe, put aside the 10% of the mint. Quem olhava por fora falava exemplar. And people would look from the outside and saying, "Oh, exemplary." Exemplar. Exemplary. Um exemplo vivo. Living example. Mas sabe o que Jesus falou? You know what Jesus said? Vocês são sepulcros caiados. You're like empty tombs. Vocês são como um túmulo que por fora tá bonito, Like a tomb, it's so beautiful from the outside. mas lá dentro tá tudo podre. But everything is rotten in there. Aqueles homens eram cheios de justiça própria. They were filled of self-righteousness. Você vê as pessoas que andavam com Jesus, era tudo gente simples. You see people that used to walk with Jesus, they were simple people. A Bíblia fala que algumas pessoas, quando olharam para os discípulos um dia, falaram: olha, eles são iletrados, eles são de pouca educação, mas eles estiveram com Jesus. The Bible mentions that they looked at the disciples one day and said, well, they are unlectured, they Tinha pouca educação, have little education, but they've been with Jesus. eles estiveram com Jesus. They've been with Jesus. Então, aqueles fariseus que queriam a glória dos homens e tinham o respeito de todos os homens, So those Pharisee people that wanted, they craved the só glory of men. confiavam na sua própria justiça. And they had the respect of men, but they only trusted their own righteousness. Aqueles discípulos falhos And the disciples with so many flaws, experimentaram a graça de Deus they experienced the grace of e God. refletiram a Cristo nas suas vidas. And they expressed Christ through their lives. Por quê? Why? Porque eles ouviram do Senhor. Because they heard from the Lord. Não é justiça própria, It's not self-righteousness. é a graça. It's grace. É a graça It's grace. e o dom de Deus vem pela And the graça. gift of God comes from grace. Romanos 6,14 Romans 6, verse 14. diz: o pecado não terá domínio sobre vós, Says, sin will have no dominion over porque you, vocês não estão debaixo da because lei, you are not under the law. vocês estão debaixo da graça. You are under grace. Romanos 6,14 Romans 6, 14 fala: o pecado says, sin não tem domínio sobre mim, has no power over me, porque eu não estou debaixo da lei. because I am not under the law. Fala: eu estou debaixo da graça. Say, I'm under grace. O poder da graça é muito maior do que o poder da The lei. power of grace is so much more powerful than the power of the law. Romanos 5,15 de novo, Leonardo. Romans 5:15. O poder da again. graça é muito mais forte do que o poder do pecado. The power of grace is so much more strong than the power of sin. Não é assim o dom gratuito como a ofensa. Eles são diferentes. It's not the same, they are different. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, Because if by the offense of one, many died, muito mais a graça de Deus e o dom pela Much graça de Deus. more the grace of God and the gift by the grace. Por causa de Jesus foram abundantes sobre muitos. Because of Jesus abounded to many. Fala assim: essa será uma semana Say, this will be de graça a week abundante na of minha vida. abundant grace in my life. Fala: minha vida será uma vida de Say, my graça life will abundante. be a life of abundant grace. O que é graça? Fique em pé. What is grace? Can we all stand? O que é graça? What is grace? Qual que é a definição mais What simples is de graça? the most common definition of grace? Hã? Hã? Bondade, misericórdia, Goodness, favor, mercy, favor, favor undeserved, imerecido, bondade imerecida, favor, undeserved, misericórdia goodness, imerecida. undeserved mercy. Eu não mereço, I don't deserve, mas por causa de Cristo but because of Christ, eu recebo. I receive. Eu merecia a morte, I deserve eu death. merecia a condenação, I deserved eu merecia a condemnation. destruição. I deserved destruction. Mas tudo que eu fiz um dia But everything I did one day foi ouvir a mensagem do Evangelho, was to hear the message of the que gospel, Cristo morreu por mim. that Christ died for me. E Ele entregou sua própria vida. He gave his own life. Ele derramou o seu sangue perfeito He por shed mim. his perfect blood for me.
E ele falou que se eu confessar com a minha boca, crendo no meu coração, que ele morreu e ressuscitou, e que eu o recebesse como o Senhor da minha vida, eu seria salvo de tudo aquilo que eu vivi antes. Eu só recebi. Eu só recebi. Eu só recebi. I only received. Eu não fiz nada para merecer. I did nothing to deserve. Eu só recebi. I only received. Eu entreguei minha vida para Ele. I gave my life to Him. Maio de 1992. May 1992. Eu só recebi. I only received. Muito mais. Much more. Foi a graça de Deus Was the grace of God que é operante em minha vida. That is operating a in partir my life. daquele momento. From that moment, muito mais é a graça de Deus na minha vida hoje. Muito mais é a graça de Deus. A graça de Deus, ela é operante nas nossas vidas. The grace of God is working in our lives. Eu vou encerrar te lembrando algo. I will close reminding you of something. A palavra do Senhor diz: quer comais, the Bible says whether you eat, bebeis or drink, ou fazer qualquer outra coisa, or whatever you faça do, tudo para a glória de Deus. Do all for the glory of God. Porque dele, because from Him, por ele and through Him, e para ele são todas as coisas. And for Him are all things. Você glorifica a Deus com a sua vida. God with your life. Quando você aponta para ele o tempo inteiro. When you point to Him the whole time. Quando você lembra, eu não mereço, When you remember, I don't deserve, mas eu quero glorificar a Cristo. But I want to glorify Christ. Eu não mereço ser curado, I don't deserve to be healed, mas eu recebo a cura but I receive para que healing, Cristo seja glorificado. so that Christ may be glorified. Eu não mereço ser I don't próspero, deserve to be prosperous, mas eu recebo but I prosperidade receive para que Cristo seja glorificado na minha that vida. Christ may be glorified Eu não mereço in ter my life. família, I don't deserve to mas have eu a terei uma family, grande but I will família, have a great family, porque Cristo será glorificado na minha because Christ vida. will be glorified Eu in não my life. mereço ser feliz, I don't deserve to mas be eu happy, serei but I feliz, will be happy, porque toda a glória é para Cristo because all glory Jesus. belongs to Christ Jesus. Você está me entendendo? Do you understand? A glória é dele, It's His glory. é para ele, It's for Him. não somos nós. Not about us. É tudo por ele, é tudo por causa dele. All through Him and because of Him. E isso é tão lindo. And it's so beautiful. Eu te falei, eu declarei sobre a sua vida que essa seria uma semana de muito favor. I told you and I've declared upon your life it will be a week Você quer of experimentar a lot uma of semana favor. banhada do favor de Deus? You want to experience a week bathed with Declare que você não merece favor. nada. Declare you don't deserve anything. Todo dia de manhã, Every day. acorda e fala: You wake up eu and não say, mereço, I don't deserve. mas eu sou a justiça de But Deus I em am Cristo the Jesus. righteousness of God in Eu Christ sou a Jesus. justiça de Deus em Cristo I am Jesus. the righteousness Eu não mereci, of eu God in merecia a Christ morte, I deserve death. mas eu estou em Cristo. I am in Agora eu tenho a vida. Now I have E é life. vida em And abundância. it's abundant life. Aleluia! Hallelujah. Amém! Senhor, em nome de Jesus, In the name of Jesus. nós declaramos o muito mais do Senhor. We declare much more from you. Nós somos reconciliados. We've been reconciled. Nós temos paz. We have peace. Eu declaro que essa será uma semana de muito I mais declare paz. a week of much more peace. Eu declaro que essa será uma semana de muito A mais week of alegria much more joy. no Espírito Santo. In the Holy Spirit. Essa será uma semana de muito A mais week saúde. of much more health. Essa será uma semana de muito mais frutos para a Much sua more glória. fruits for your glory. Declaro que essa será uma semana de muito mais portas Much abertas. more open doors. Porque os seus filhos, a eles são entregues as riquezas eternas, as verdadeiras riquezas. The true riches are given to your children. Eu declaro em nome de Jesus que essa será uma semana de bênção abundante em cada casa I aqui. declare in the name of Jesus abundant blessing. Porque o Senhor é o over Deus do every muito household. mais. Because you are the God of the Senhor, much as more. pessoas olharão para nós e verão que nós somos do Senhor. Will look at us and see Verão that que we nós belong somos to you. abençoados. We are blessed. E mesmo aquelas que não entenderem e perguntarem o que tem algo com você.
você, tem algo diferente com você. And even those who see and they ask, there's something different in you. Nós vamos falar, é Cristo em mim. We will say it's Christ É só Jesus. Only Jesus. Senhor, nós oramos para que nós possamos ser livres da justiça própria. We pray that we may be set free, livres da maldição do merecimento. Nós não merecemos nada, mas nós recebemos tudo. Tudo que o Senhor tem para nós, por causa de Cristo Jesus. E para que Cristo seja glorificado em nossas vidas. E para que esse mundo possa ser a cada dia mais impactado pelo seu Evangelho, que sai das nossas bocas para a sua glória. Em nome de Jesus. Que você tenha a melhor semana da sua vida. May you have the best week of your life. Porque você está em Cristo. Because you are in Christ. Você está livre da lei. You're free from você the law. vive na graça. You live under grace. E muito mais eficaz é a graça de Deus na sua vida. And much more able is the grace em of nome God. de Jesus. In the name of Jesus. Aleluia.